Olá, eu sou a Juliana Simões e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio vamos falar sobre a cobertura sísmica em Portugal. Na madrugada desta segunda-feira, o país acordou a tremer com um sismo de magnitude 5,3 na escala de Richter. Estamos a falar de um evento de frequência e magnitude rara, mas que ao longo dos anos tem vindo a ser apontado como previsível. A Associação Portuguesa de Seguradores aproveitou o momento para salientar que é necessário criar um sistema de proteção para possíveis impactos sísmicos, nomeadamente nas habitações. Para falar sobre este tema, convidamos o jornalista da secção de Economia do Expresso, Diogo Cavaleiro. Diogo, olá, obrigada por estares connosco aqui em estúdio. Olá, viva! Antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos apenas ouvir José Galamba de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Seguradores, em entrevista à SIC. O edificado em Portugal, estou a falar das vivendas, apartamentos, etc., são praticamente 6 milhões. Só 1,1 milhões é que tem uma cobertura de risco sísmico, que é uma cobertura facultativa. Existe uma cobertura obrigatória para toda a habitação em propriedade horizontal, tipicamente os apartamentos. SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt. Diogo, pegando nas palavras do presidente da Associação Portuguesa de Seguradores, o que é que existe atualmente em termos de cobertura de risco sísmico nas habitações em Portugal? Olha, a cobertura por seguros do risco sísmico em Portugal é facultativa, ou seja, não há nenhum seguro obrigatório que garanta que no caso desta eventualidade há uma cobertura paga por seguro. Portanto, isso logo deixa à partida pessoas de fora, porque são custos adicionais, ou seja, é uma coisa que as pessoas subscrevem porque querem. Isso obviamente traz um custo adicional e é óbvio que tem depois também um problema, que é nem todas as seguradoras o têm, não está disponível e pode haver uma diferença entre aquilo que é a oferta da seguradora e aquilo que é a vontade do subscritor desse seguro. Neste momento as coberturas acho que se inserem nos seguros de incêndio, nos seguros multirrisco, mas nada é obrigatório. Aliás, os números da APS, a associação que representa as companhias de seguro, mostram que 47% das habitações não têm qualquer seguro. Depois há 34% que têm seguro de incêndio ou multirriscos, mas sem nada que cubra para uma eventualidade de um sismo. E, portanto, apenas 19% têm a cobertura num seguro do risco do sismo sísmico. O que é que isto diz? Que 4 em 5 não têm cobertura num caso de acontecer um sismo que tenha efeitos devastadores. Isto na prática deixa duas grandes soluções. Uma delas é as pessoas que veem as suas casas caírem ou sofrerem danos bastante fortes têm de recorrer às suas poupanças, ou então conta-se com o Estado para poder vir a cobrir os custos. Na verdade é isso que acontece em muitas catástrofes que acontecem, nomeadamente fogos florestais, por exemplo, inundações. Normalmente são questões que venham que têm vindo a ser cobertas por ajudas do Estado. Portanto, são as hipóteses que está em cima quando tens um setor imobiliário ou um imobiliário tão pouco coberto por seguros. E pegando no Estado, que medidas é que já foram tomadas para comatar toda esta falta de proteção? Olha, muito, muito limitadas também. Claro que para a Associação Portuguesa de Seguradores interessa também promoção de seguros, claro. Nomeadamente a transformá-los em seguros obrigatórios, porque aí obviamente que será uma fonte de receitas adicional, mas a verdade é que esta falta de cobertura de seguros não é apenas uma preocupação do setor, portanto não é uma questão apenas de lobby, porque o próprio regulador, que é a ASF, a Autoridade de Supervisão de Seguros e de Fundos de Pensões, também vem avisando há anos para esta necessidade. Mesmo o regulador europeu, a EIOPA, também já fez também esses alertas. Aliás, houve um estudo há pouco tempo, há 2 anos, que é atualizado todos os anos,
em que mostra que Portugal está na liderança, é o 7º entre 30 países da União Europeia que mais mal preparado está para enfrentar situações de catástrofes naturais. Depois, obviamente, que há diferenças no tipo de catástrofes, mas a verdade é que os fogos florestais e os sismos são as áreas onde Portugal mais preocupa. No caso do sismo, porque há um risco médio da ocorrência de sismos e a cobertura é muito insuficiente, que é as tais 1 em 5 casas que não estão cobertas. E na verdade também a DECO, por exemplo, já alertou para a necessidade de haver esta cobertura, precisamente porque senão o consumidor pode vir a enfrentar riscos incomportáveis para conseguir por si fazer face a uma eventualidade, a uma tragédia relacionada com o sismo. Claro. E tal como tu referes no início de um dos artigos que escreveste, a criação de um fundo sísmico em Portugal que garanta, lá está, as compensações em caso de impactos mais gravosos é uma ambição do setor com vários anos, mas que tem sido sucessivamente adiado. O que é que está a comprometer o sucesso da criação deste fundo? Olha, é difícil dar uma resposta concreta. Há logo um ponto que é como é que se financia um fundo deste género. Um financiamento público, um financiamento privado, um misto. Uma parceria. Exatamente, não se sabe como é que é. A Margarida Correia de Aguiar, que é a presidente da ASF, no início deste ano disse ao Jornal de Negócios que seria financiado por um contrato de seguro que teria uma finalidade específica, portanto, para este tipo de cobertura. O objetivo era ir acumulando capital para ter alguma cobertura para vir a ser utilizado, mas na verdade é que precisará de bastante capital se fosse num caso de um evento com bastante força. Na verdade há fundo de garantia de automóvel, por exemplo, portanto há vários fundos que existem. Neste caso tem sido tudo bastante demorado. Em 2007 o Fundo Monetário Internacional já alertava para esta ausência de cobertura. Depois de 2010, 2011 o Governo também criou um grupo de trabalho para vir a discutir a criação de um sistema alargado de cobertura, mas a verdade é que também depois os anos a seguir foram bastante intensos. Houve a assistência financeira, o período da troika, portanto também houve sempre outras prioridades. A verdade é que este tema não tem sido uma prioridade, tem faltado também falta de vontade política, ação política, e só em 2021 é que tivemos uma estratégia nacional para a proteção civil preventiva, que era para 2030, e aí estava já a inscrição desse sistema, e foi a partir daí que se começou a definir a dar prazos para a concretização de um fundo sísmico. Mas achas que agora com esta ocorrência os trabalhos vão começar a ser mais acelerados? Assim, pelo menos há um espaço para mais pressão, pública. A ASF, a Autoridade de Supervisão, já tinha inscrito para as prioridades deste ano os trabalhos para esta criação, porque isso também era uma incumbência deixada pelo governo de António Costa. Por conta desta estratégia nacional que eu falava, o próprio governo, em setembro do ano passado, em setembro de 23, já tinha deixado um calendário para que a ASF viesse a criar um fundo sísmico, ou pelo menos para desencadear os trabalhos para a criação de um fundo que viesse a colmatar esta falta de cobertura. Só que a verdade é que os prazos que foram dados por esse diploma já falharam. Ou seja, o governo tinha dado à ASF até ao final do primeiro trimestre para fazer um relatório onde fizesse uma proposta do modelo para este sistema de cobertura do risco destes fenómenos. Nós, na verdade, é final de agosto, não é? Portanto, ainda não há esse relatório. A ASF acredita que ainda vai consegui-lo apresentar este ano, mas o que isto nos diz é que se não há sequer um modelo, as propostas legislativas, portanto aquilo que vai fazer com que este fundo possa vir a ser colocado no terreno, ainda estão bastante mais atrasadas. Portanto, não será este ano, portanto. Portanto, se o relatório onde está o modelo, onde está a ideia de modelo, só vai agora ser apresentado ao governo, o governo pode até discordar, não é? Pode dizer, claro. E quer dizer, é um tema que tem estado desde 2010 pelo menos a ser empurrado. Portanto, não sabemos se vai haver logo uma resposta, e se a resposta vai ser positiva, e se concorda com o que está lá, se o modelo de financiamento
proposto ou as várias alternativas de modelo de financiamento proposto são as adequadas, e depois tem de se preparar a legislação. A ASF tem a incumbência de também apresentar uma proposta de anteprojeto de um anteprojeto de diploma, mas depois o Governo vai ter o poder legislativo cabe ao Governo, portanto aí terá depois de olhar, concordar ou discordar, não sei, portanto parece-me claramente que é um tema que ainda vai demorar há algum tempo a ver a luz do dia. E nós vamos estar cá para acompanhar. Diogo, muito obrigada. Obrigado, eu. Esta semana é tudo aqui no Economia Dia a Dia. Antes de me despedir, convido a ouvir o podcast A Beleza das Pequenas Coisas, de Bernardo Mendonça. A convidada do último episódio é a coreógrafa e bailarina Olga Roriz. A sonoplastia deste episódio foi de Salomé Rita, muito obrigada. E assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para jsimões@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda com mais novidades económicas.